Beleza. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para o professor Tanguy, eu queria dar alguns avisos aqui bem rapidinhos. Eu sei que vocês estão ansiosos. Primeiro é para falar que nós recebemos várias perguntas sobre os próximos passos do Clipping e desde cedo, assim, bem cedinho, o pessoal já está trabalhando para atualizar o edital esquematizado, as indicações bibliográficas. Então, em breve vai estar tudo disponível para vocês. A gente vai passar as informações oficiais. E também o intensivão, que os professores já estão trabalhando, né, estudando esse novo edital. E ele será, todos os cursos intensivos serão 100% focados no novo edital. E em breve a gente vai anunciar tudo direitinho. Sábado já tem aula de PI, né, Tanguy? Tem. Vou começar. A gente vai mandar tudo para vocês por e-mail. E no mais é isso, sim. Vou passar a palavra para o professor Tanguy, para a Michelle, e até mais. Bom, boa tarde. Obrigado, Marina. Boa tarde, professora Michelle. A Michelle tem uma curiosidade que eu convivo com ela há bastante tempo já nesse mundo do CSD, mas eu não a conheço pessoalmente. Estou conhecendo hoje por vídeo. Estou vendo aqui o bate-papo, assim, muita gente dando boa tarde para todos vocês, tal, todo mundo dizendo bem-vindo e tudo. E tem gente dizendo bem-vindo para mim também. É a primeira transmissão que eu faço para o Clipe, então queria agradecer tanto o pessoal que está assistindo a gente, quanto o pessoal do Clipe mesmo. Tem uma relação de longa data com o Clipping já, mas agora como professor, e estou bem orgulhoso, bem feliz e bem animado. E como a Marina falou, sábado já tem aula. Sábado, 10 da manhã, ao vivo, vamos começar a pegar esse edital aí e dar uma dissecada nele para fazer aquela preparação das últimas semanas para o concurso. Mas o nosso papo aqui hoje é mais para falar sobre assim, o edital, né? O edital que tinha muita expectativa, né? Como é que seria, né? Se iam cobrar que a Terra é plana, alguma coisa assim, e aparentemente não teve nenhuma bizarrice, né? Como a gente imaginava que poderia ter. É sempre uma preocupação, né? Assim, muda o edital, muda o governo. Quando a gente viu a mudança, né? O primeiro concurso do governo Temer, o edital foi a mesma coisa, não mudou quase nada, mas a prova em si, ela evitou tocar em alguns pontos e tudo. Então, tendo uma mudança de governo tão grande quanto essa agora, né? Não é apenas um vice assumindo o lugar do presidente, né? É uma mudança significativa dentro do Itamaraty também. Havia uma preocupação bastante grande acerca do que poderia aparecer com relação ao edital. Mas aí, assim, eu já vou passar a palavra para a professora Michelle, porque eu fiquei sabendo, Michelle, que uma parte do seu trabalho veio para mim, é verdade? Exatamente, é bem verdade. Olá, pessoal, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Marina, professor Tanguy, Clipping, estamos muito orgulhosos de tê-lo conosco aqui. E, bom, pessoal, realmente a nossa principal mudança na parte de economia foi na verdade, foi uma mudança local, né? Saiu muita coisa do nosso edital de economia e foi para o edital de política internacional, de certa forma, tá? Não com os mesmos nomes, não exatamente com os mesmos títulos, mas o mais importante é a gente perceber que não sumiram aqueles itens, eles continuam lá, só que agora com uma outra pegada, né? Uma outra abordagem muito mais de política internacional. Então, é algo que eu vinha falando já há muitos anos. Falei, gente, tem muita coisa aqui que não é daqui, está deslocado, pode ser que caia em outra prova. Eu sempre dizia isso, e aqui está a prova de que, né, a prova escrita de que realmente há muitas coisas. Então, eu não sei exatamente, professor, como que você vai, o que você gostaria de falar. Eu trouxe aqui para nos ajudar, acho que até para nos ajudar um pouquinho a guiar, algumas das principais mudanças do edital, aquelas mais, né, pontuais, para a gente poder começar. Eu vou dividir a tela aqui, para a gente poder ter um material, tudo bem? Tudo bem. Aqui. Só um segundo. Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta para o Tanguy ou para a Michelle, manda aqui pelo Q&A, essa caixinha aqui embaixo, porque pelo chat fica difícil acompanhar, são muitas mensagens, então tenta concentrar as perguntas para os professores aqui no Q&A, tá bom? Pronto, fica mais fácil. Bom, essa parte aqui é mais geral, eu acho que eu posso deixar o professor falar. Daí, quando for a parte de economia, daí você passa a bola para mim de novo que eu continuo, ok, professor? Beleza. Então, a primeira parte não é exatamente uma novidade, né? Assim, já sabia pela portaria lá que seriam 20 vagas. Muita gente preocupada, será que vai ter, né, a reserva de vaga para negros e pessoas com deficiência e tudo? Isso é lei, não tem como mudar, né? Então vai continuar a mesma coisa, né? Então 15 para ampla concorrência, 4 para candidatos negros e 1 para pessoas com deficiência. Com relação à data da prova, né, a professora Michelle está incluindo ali no dia 8 do 9, né, então no dia seguinte ao dia da independência, né, então domingo, dia 8 de setembro.
E a grande novidade, olha, você tem uma mudança realmente significativa, né? A primeira coisa, com essa nova banca, né, IADES, que ninguém conhece muito bem, nunca fez um concurso desse tamanho, tinha uma expectativa sobre, será que o formato da prova muda muito? Será que vai ser múltipla escolha? Como é que vai ser? E não mudou muita coisa, assim. Então, isso é um ponto positivo para quem já vinha se preparando, para quem já conhece o concurso. Não há uma mudança muito grande, continua sendo aquela questão de certo e errado. Agora, isso é uma mudança significativa, que é a questão da pontuação. No CESP, sempre foi uma pontuação igual, que você ganha e que você perde, se você acerta ou se você erra. Então, se você acertar, você ganhava 0,25, se você errasse, você perdia 0,25. Isso gerava um certo desincentivo ao chute, né? Você não chutava. Esse ano agora mudou. Para cada questão que você erra, você perde metade da pontuação que você acerta. Ou seja, esse ano você vai ter que recalcular as afirmativas que você deixa em branco. Vale a pena chutar esse ano. Evita ao máximo deixar em branco. Então, esse ano, assim, tá a pergunta que a Michelle colocou ali, vale a pena chutar? Esse ano agora, assim, dobrou a expectativa de que você chute as afirmativas, porque se você errar, a tendência é que você não seja, na verdade, você não vai ser tão penalizado assim. E outra coisa importante, isso aqui é o que vem oscilando também na época do CESP, já vinha oscilando bastante, já foram 300, já foi 200, já foram 100. Esse ano agora, portanto, são 200 pessoas que passam para a segunda fase do concurso. Então, você faz a primeira, você tem que estar entre os 200 mais bem colocados, levando em consideração 150 para ampla concorrência, 40 para candidatos negros e 10 para pessoas com deficiência. E aí o resultado da primeira fase, convocação para a segunda, no dia 20/9. A segunda fase do concurso, toda junta, né, acontece no mês de outubro. A prova discursiva empilhada, né? Uma carinha de desespero ali, sim, é a sensação de nós todos. O que eles fizeram esse ano agora, na verdade, assim, foi talvez o ponto mais comentado, né? Que é o fato de que virou tudo segunda fase, né? Tudo que era segunda e terceira fase virou uma grande segunda fase. Sinceramente, faz muito pouca diferença, né? Porque antes o que acontecia era você fazia a segunda e a terceira fase quase juntas, né? Na sequência, aí saía o resultado da segunda fase para depois sair o resultado da terceira. O que vai acontecer esse ano é que vai sair tudo junto, né? Você faz a prova toda, todos são corrigidos, tudo sai junto. Então, diminui um pouco, inclusive, da expectativa. Não vejo isso como uma diferença muito grande. E a nossa prova está junta, né, professora? Dia 19/10, Política Internacional e Economia. Resultado final, aí é para saber quem é que passa o Natal feliz, comemorando em família, estourando champanhe no dia 17 de dezembro. E aí já no iniciozinho de janeiro, já tomando posse e com tudo certo. É isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem algumas perguntas. Já aqui no QIA, professor, se quiser clicar no QIA, você pode dar uma olhadinha também. Tem uma pergunta para você ali, a primeira. Fizeram uma cópia Xing Ling do concurso. Olha só, primeiro cuidado com Xing Ling, tá? Xing Ling atualmente é iPhone, né? 5G e tudo. Então, se fizeram bem feito. Mas eu, sinceramente, assim, quando a gente fala sobre edital, aí eu já vou começar a falar um pouquinho sobre edital de política internacional, eu, sinceramente, achei que eles melhoraram o edital. O edital do SESP, ele parecia meio congelado há muito tempo. Assim, ele somente pegava do ano anterior e replicava. Poucas mudanças, inclusive mudanças que não refletiam a prática do concurso. Então, algumas coisas chamavam atenção. Por exemplo, a União Europeia caía no concurso. Estava lá todo ano. Assim, caía uma questão sobre o Brexit há pouco tempo. Caiu a estrutura da União Europeia, que é um absurdo. Assim, não estava no edital e caía. Esse ano agora apareceu lá a União Europeia. Então, não achei nem que foi uma cópia Xing Ling, não. A não ser que você considere que cópia Xing Ling é o que os chineses fazem, né? Pegam a tecnologia de outra pessoa, de outro estado e tal, e vão lá e melhoram aquela tecnologia. Nesse caso, sim. Nesse caso, eu acredito que eles fizeram uma cópia Xing Ling, sim, mas achei que como edital ficou bem feito. A gente tem que ver a prova, naturalmente, que é mais importante, mas em termos de edital, achei que ficou bem feito. Já, agora eu vou responder as seguintes aqui e já vou passar para a análise do edital de economia, tudo bem? Perfeito. Vamos lá, então. O Fábio está perguntando se eu posso disponibilizar, daí Marina é contigo? Eu acredito que sim, né? Porque mais ou menos é só o edital comparado, tá, gente? Aí vocês tem que ver com o pessoal do Clipping como é que fica essa disponibilização, tá, Fábio? A gente pode mandar por e-mail depois, Michelle, sem problema. Tá, joia, então, sem problemas. O Windows 8.1 está perguntando se deram mais ênfase à diplomacia comercial. No edital de economia, não. O edital de economia está mais econômico mesmo. Ele está menos diplomático, inclusive, já vou mostrar para vocês. Gostaria de saber quando a bibliografia e edital esquematizados serão atualizados. Eu posso falar pela minha matéria, né? Como a maioria das mudanças são futuras, são de coisas que ainda não chegamos no regular, bem tranquilo. Apenas vou atualizar as aulas vindouras, então quase não vai ter mudança. Vai estar, sim, atualizado. A Bárbara... Só um minutinho, Michelle. É porque eu dei esse recadinho no começo, não sei se todo mundo pegou. A nossa equipe de conteúdo já está trabalhando para atualizar o edital esquematizado.
e as indicações bibliográficas o quanto antes. E aí, assim que a gente conseguir atualizar tudo, a gente está em contato com todos os professores também, a gente vai enviar um e-mail para o pessoal avisando, tá bom? Tá, joia. A Bárbara, por que você acha que a parte de História Econômica parou no Plano Real? Já te mostro por quê, tá aqui no texto do próprio edital. E essa da Suzana também é para Marina, se essa live vai ser disponibilizada, aí é Marina também. Sim, a gente vai colocar no YouTube daqui a pouquinho, podem ficar tranquilo. Então, pronto. Edital de Direito Internacional indica mudança nos professores, também foge do meu escopo. Também foge. Não sei dizer a respeito do que significa no caso de Direito Internacional. O que vocês acham, Marina, de eu seguir agora para apresentar as mudanças do edital de economia, que são muito substanciais, e depois a gente volta aqui para mais uma rodada de perguntas? Dá para acumular um pouquinho, a gente não tem tantas paradas, pode ser assim? Pode, você e o Tanguy que sabem, por mim tá tudo liberado. Tudo bem, professor? Posso começar eu? Eu acho que o meu edital tem mais mudanças, ok? Claro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá bom, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, vão jogando o Q&A, que depois a gente faz uma rodada e responde tudo de uma vez só de novo, tá bom? Acho que a gente ganha tempo assim. Eu queria apresentar para vocês o que aconteceu com o edital de economia. Basicamente, a gente teve cortes por todos os lados. Só vejo cortes. E muitos dos cortes me alegram bastante, porque eles representam uma otimização do edital. Então, nesse sentido, eu estou junto aí com o professor, eu acho que o edital melhorou. Ele está mais atualizado, ele está mais de acordo com uma prova, e muito mais de acordo com uma prova de economia para a diplomacia, uma prova de economia, porque a nossa prova era bastante interdisciplinar na parte de economia internacional, tinha muitos temas que não eram próprios da nossa matéria e que finalmente foram retirados. Isso dá bastante alívio no estudo, tá? Inclusive direcionamento, porque quando a gente estuda alguns tópicos de política internacional no edital de economia, a gente usa alguns autores diferentes, e isso traz pode trazer um pouco de cansaço de você ler a mesma coisa em dois autores, duas linhas de pensamento, né? E também, enfim, você tira um pouco o foco daquela linguagem econômica, pode confundir um pouco. Então, eu acho que assim também melhor, tá? Na parte de microeconomia não mudou nada, não mudou nada. Aqui eu tenho um edital comparativo, como que era e como que ficou. E ainda que tenham itens aqui, gente, por exemplo, rendimentos de fator, de escala e custo de produção, que não estejam no edital novo, isso não significa que esses termos foram extraídos do edital, eles continuam aqui. Por quê? Nós estamos falando ainda de teoria da firma, tá? Teoria da firma tem rendimento de escala, rendimento de fator, custo de produção, apenas foi enxugado, tá? Ok? Apenas são subtítulos que não estão mais aqui. Queria alertar que teve, ano retrasado, a gente teve alguma redução de edital, ano retrasado não, ano de 2016, antes aquele super subida, né, quando a gente teve mais de 70 tópicos novos, e ali também foram retirados alguns subtítulos, e muita gente defendeu que tal e tal coisa não caía mais, e a prova mostrou o contrário. Então, isso aqui é uma mera redescrição. Tipo, nós temos os mesmos tópicos, apenas um pouco mais enxuta a forma de demonstrar. Então, microeconomia não mudou, tá? Macro mudou bastante. Uma coisa que eu pontuo aqui já no começo, muito importante, é a questão da contabilidade nacional. Como vocês sabem, as contas nacionais do Brasil, elas têm níveis, a gente pode estudar elas por níveis. Existe o primeiro nível, que é o de contabilidade nacional. O segundo, que seria a parte de contas nacionais do Brasil, que é esse tópico aqui. Isso aqui é diferente. Contabilidade nacional e contas nacionais do Brasil é diferente. Contabilidade nacional é o que necessariamente você já estuda, tá? A gente vai estudar PIB, renda nacional, renda disponível e tudo aquilo. Contas nacionais do Brasil, nós estamos falando do sistema publicado pelo IBGE, que são as contas econômicas integradas, tabela de recursos e uso, que é o terror dos alunos, tá? Então, ficou muito mais enxuto, tirou a parte de sistema, ok? Isso é uma mudança muito, muito relevante para nós. Outra coisa que deixa a gente um pouquinho, assim, um pouco inseguro, fala a respeito do balanço de pagamentos, tá? Apenas a banca CESP e a banca FCC são as atualizadas em relação às novas metodologias de contas nacionais e balanço de pagamentos. Só essas duas bancas. E mesmo o CESP, por 2 anos, nos últimos 4 anos, trouxe para nós questões das metodologias velhas. Então, da forma que está escrito aqui, como não houve nenhuma indicação, como estava no antigo, atualizações metodológicas do BP, como não tem esse tópico aqui, isso me leva a crer que existe uma grande chance, grande chance, da prova cobrar a metodologia velha, diante de 2015. Não é um absurdo se você pensar que quase todas as bancas, à exceção da FCC e do CESP, terceira fase do ano passado, cobram metodologia antiga. Então, isso é algo que nós vamos ter que
pôr no intensivo e vamos ter que estar preparado para as duas, tá bom? O restante aqui é igual, macroeconomia, aqui, como sempre, a parte de monetária é idêntica. E aqui está uma das minhas grandes alegrias, que tiraram, né, o fato de terem tirado tópicos que são de bibliografia incerta, ou seja, você não tem uma única linha na teoria. São teses que ainda estão sendo trabalhadas, então não era muito confortável, por exemplo, quando pediam a armadilha da renda média, que é um tema fácil, porém um tema que ainda está sendo elaborado. Ele ainda está na fase de tese, certo? Aí nós temos as experiências bem-sucedidas, também era muito vago. O que é uma experiência bem-sucedida após a Segunda Guerra, né? Podia ser um monte de coisa, foi tirado. Foi tirada a questão do Teorema de Coase, não precisava tirar, mas enfim, tiraram. E também não cai mais distribuição de renda. Na verdade, distribuição de renda sempre esteve no edital e nunca caiu na prova, nunca. Então, vai continuar sem cair. Economia internacional, a gente teve aqui, cadeias globais de valor, eu não acreditei por que tiraram. Afinal de contas, um tema super, né, super atual, né, gente, e foi retirado do nosso edital. Mas olha o que caiu aqui. Pelo branquinho, vocês conseguem perceber a quantidade de coisa que não temos mais. Relação de longo prazo, não temos mais a relação entre comércio e investimento, e é aqui que entra o professor Tanguy. O que eu me refiro que vai para o seu edital, mas de forma contra outros títulos, certo? De certa forma, o aluno tem que seguir estudando isso, mas com uma outra roupagem, não exatamente como a gente fazia, que seria a parte de investimentos, acordos de investimento, seria política comercial, OMC, rodadas do GATT, enfim, todas essas questões, sistema multilateral de comércio, sistema financeiro internacional, esse tema que era bem econômico, mas agora está no seu edital, então boa sorte. Mega acordos regionais. Então, olha a quantidade de tópicos, gente, que saiu tudo isso aqui, tá? Professor, eu achei um absurdo porque saiu só a parte que eu sei, a parte que eu não sabia continua. Exato. Pois é. Então, tudo isso aqui caiu. E na parte de brasileira, para eu terminar, igualzinho até o plano real. Olha lá, Bárbara, até o plano real, tá? Depois do plano real, olha aqui, ó. Fernando Henrique Cardoso, século XXI, governo Lula, distribuição de renda, nova matriz, que seria Dilma, nada está mais no edital. Não está mais. Só nos inseriram esses bancos digitais, dinheiro plástico, a mesma linha aí da nova roupagem da economia monetária. Então, isso aqui tá um monte de coisa para a gente estudar, desde FHC 2 até o final, não está mais no edital. Tá bom? Essas são as mudanças mais importantes. Passa a palavra. Então, em política internacional, na verdade, esses pontos que saíram de economia, muitos deles já estavam mais ou menos em política internacional, né? Não é exatamente que saiu de economia e foi para política internacional. Em política internacional já tinha, por exemplo, sistema financeiro internacional, já estava lá, já era um tópico de aula que eu já dava para os alunos que estudavam comigo. A mesma coisa acontece quando eu sempre achei estranho, né? Estar em economia, essa parte de sistema multilateral de comércio, GATT, OMC, rodada Doha, rodada Uruguai. Eu não sei se isso já caiu em economia, isso caía normalmente em política internacional, né? Assim, era um tópico relativamente comum em política internacional. E segue lá, assim, essa parte do sistema multilateral de comércio continua. Na verdade, assim, a mudança que a gente teve em política internacional foi uma mudança cosmética, foi uma mudança que basicamente eles, como eu disse no início, né, eles incluíram alguns tópicos que sempre foram cobrados, mas que não estavam no edital, ou então que não estava muito claro, né, que podia ser cobrado, mas não estava. Assim, eu posso citar alguns exemplos. Mudança cosmética, uma delas. Né? Quando fala sobre integração, imagino que o cara que foi fazer o edital, ele olhou lá que o edital do SESC falava sobre o UNASUL, IRSA e Conselho de Defesa Sul-Americano. Gente, o Brasil saiu. Assim, no ano passado, o Brasil se afastou da UNASUL. Esse ano, agora, o Brasil se retirou. Então, não faz mais sentido falar sobre isso. Né? Assim, não tem mais por que estar lá. Então, isso significa que eles tiraram? Não, eles modificaram. Se pegar lá o edital, está lá item 3.4. Olha como é que eles deixaram mais amplo. As iniciativas de integração física, energética, política, econômica e de defesa na América do Sul. Ou seja, qualquer coisa que eles já cobravam. É mais ou menos a mesma coisa. Não vai ser o UNASUL especificamente, mas também pode ser o UNASUL especificamente se eles quiserem cobrar. Item 7. Também esse aqui me chamou bastante atenção, como eu já disse lá no início. A União Europeia era cobrado. Estava lá, você tinha que estudar de qualquer maneira. Isso, aliás, pegou muita gente pelo contrapé. Você pegava o edital de um ano, tinha lá a integração europeia, no ano seguinte não tinha mais. Isso, de fato, aconteceu alguns anos atrás. Aí você pega a prova e está lá. A pessoa não estudou, porque não estava no edital, e cai na prova. Então está lá. União Europeia, origens, evolução histórica, estrutura e funcionamento, situação atual, política externa e relações com o Brasil. Algumas outras coisas que também já estavam, quer dizer, não estavam no edital de forma clara, mas que eram cobradas.
relação Brasil-Ásia, relação Brasil-Oriente Médio. Não era cobrado, mas estava lá. Assim, quer dizer, não estava previsto, mas era cobrado. Então, assim, você tinha que estudar de qualquer maneira. Mais uma vez, aquela coisa que não basta você estudar pela letra fria do edital, e sendo agora como se eles tivessem feito uma reparação histórica. Então, agora eu vou te dizer aquilo que normalmente já era cobrado e que vai ser cobrado daqui para frente. Novidades, assim, novidades da maneira que eu acho que diz um pouco sobre a abordagem da prova. Tinha um item tradicional do edital que era a questão palestina. Esse ano agora eles colocaram questão israelo-palestina, o que significa um alinhamento com a atual política externa brasileira, que é muito mais voltado para Israel, tem uma visão um pouco mais clara com relação ao tema. Quando eu digo mais clara, menos equidistante, né? A questão, quando se fala sobre questão palestina, é a maneira como tradicionalmente o tema é tratado. Então, quando você puxa Israel ou Palestina, você chama muita atenção para a posição israelense. Então, esse é um elemento que é importante. Outro ponto que já foi cobrado também é item 13.5, mar, espaço e Antártida. Já foi cobrado direito do mar em política internacional. A meu ver, é um tema muito mais de direito internacional, mas que cai em política internacional também, já caiu. Agora eles ampliaram um pouquinho, colocaram também, portanto, espaço e Antártida. A gente vai ter que fazer um esforço para entender como que isso pode ser cobrado. No item 13.6, eles aumentaram um pouquinho também. Tradicionalmente, esse item era só direitos humanos. Eles colocaram esse ano agora direitos humanos, liberdade religiosa e políticas de identidade. Me parece que isso abre um espaço para você colocar a visão do atual governo sobre política externa, sobre direitos humanos, que fala sobre perseguição aos cristãos, né, liberdade religiosa para cristãos, a questão de identidade nacional contra elementos de imigração, como é que fica exatamente essa relação. Então, é aberto um flanco para se colocar esses elementos, vale a pena ficar de olho também. E um tema que também era cobrado, aliás, na prova do ano passado, teve uma questão de política internacional sobre o assunto, que, a meu ver, também é um tema de geografia, mas que acabou sendo colocado em política internacional, que é a parte de migrações internacionais, migrantes, refugiadas e apátridas. A meu ver, esse é um casamento perfeito entre geografia e direito. Acho que eles ficaram na dúvida, né? Colocam direito, geografia e jogaram em política internacional. E, a meu ver, as duas grandes novidades, essa aqui sim, essas aqui são novidades importantes, né? Pretendo, inclusive, no próprio curso no intensivão, selecionar aulas para falar sobre isso, pelo menos uma aula para falar sobre isso. Tinha um item do edital antigo que falava sobre narcotráfico, só isso. Tinha um narcotráfico, tinha um outro que era terrorismo, enfim. Esse ano agora eles colocaram o seguinte: narcotráfico, crime transnacional e crime cibernético de alcance global. Isso nunca foi cobrado, nunca esteve no edital, mas é um tema extremamente relevante. Então, nesse ponto que eu digo que eles fizeram realmente uma atualização, teve alguém que chegou com um pouco mais de disposição, pegou o edital do CESP e deu uma modificada na maneira como era colocado. Então, de novo, narcotráfico, crime transnacional e crime cibernético de alcance global. Fundamental. Além do outro que a gente já comentou aqui no início, que talvez seja a novidade mais curiosa, né? Que é criptomoedas, blockchain e impactos na economia mundial. Eu acho que eu vou ter que chamar a professora Michelle para me ajudar nesse tópico aqui, mas, de qualquer maneira, entrou em política internacional, basicamente porque muda a maneira como os estados lidam com a moeda, né? Tradicionalmente, a moeda é quase que uma exclusividade do Estado. Esse ano agora mudou, a gente está vendo não apenas, né, o Bitcoin, mas também a própria Libra, por exemplo, do Facebook, enfim, a tendência é que apareçam outros. Isso muda a maneira como o Estado lida com a moeda. Então, esse é um tema que vai aparecer em política internacional também. Mais uma vez, sem desespero. Assim, na hora que eu vi antes as mensagens, a pessoa mudou tudo e tal, um monte de tópico novo. Não tem tópicos tão novos assim. É muito mais um rearranjo, muito mais aquele freio de organização do ônibus, né? O motorista dá aquela freada para juntar todo mundo, do que exatamente grande novidade. Mais uma vez, os dois últimos pontos, esses sim, acho que são novidades importantes. A questão do crime transnacional, enfim, crime cibernético, e a questão das criptomoedas. Vamos lá para mais perguntas, professora? Perguntas, tem várias aqui. Podemos seguir aqui nas várias. Deixa eu só fazer um comentário pequeno. Então, realmente, esses itens que eu menciono que estão lá, eu quero dizer assim, que eles não desapareceram do seu edital. São coisas que você já estudava de forma duplicada. Você estudava em 2 matérias, agora você só precisa estudar em uma. Então, para vocês melhorou. Na verdade, a economia vocês deveriam comemorar, porque reduziu para caramba. E era um edital enorme, né? Agora está um pouco mais viável. Vamos ver aqui o que é, tá cheio de pergunta. Vamos ver o que a gente consegue responder aqui. Vamos lá. A Sabrina perguntou: as notícias de política internacional devem ser consideradas até a data de hoje ou mais posteriormente? Sabrina, eu acho que por agora já começa uma fase de corte. Mas, assim, qual o risco de você parar de se atualizar? O risco é eles colocarem alguma questão e que tenha algum tipo de mudança que, por exemplo, mude o gabarito até lá.
uma coisa que estava errada se torne certa, por exemplo. Então já não é mais a fase de você pegar o clipping, por exemplo, e fichar, fazer aquelas anotações muito precisas, mas continua tendo que ficar olhando. Assim, não esquece de olhar a notícia política internacional, não, porque eles podem pegar uma questão que eles tinham feito para estar certa, agora ela está errada. E isso pode fazer diferença. Professor, Acompanhamento. só um Diga. minutinho. E eu lembro que ano passado, eu não lembro qual questão que foi, mas que saiu uma notícia no Clipping 2 semanas antes da prova e que caiu sobre o assunto no TPS também. Então, é importante o pessoal ficar de olho, continuar acompanhando para ter essa questão de mudar o gabarito e para continuar se mantendo atualizado, né? Isso aí, isso aí. O Lucas está perguntando, acompanhamento de notícias, clipe diário deve se dar até quanto tempo antes da prova? Como eu disse, até pouquíssimo tempo antes da prova, até o fim de semana anterior à prova, eu acho que é razoável. Assim. Já não é mais aquela tensão mega, um tema novo que pode aparecer, mas continua prestando atenção, sim. Sobre o Oriente Médio, fala-se em Síria, Irã, Iraque e outras situações internacionais. Como devemos interpretar outras situações internacionais, o resto do Oriente Médio? Pedro, o Oriente Médio é muito difícil estudar um país apenas, né? Assim, como é que você fala sobre Síria só sobre Síria? É como? Você está falando sobre Líbano, você está falando sobre Hezbollah, você está falando sobre o Irã, você está falando sobre Iêmen, você está falando sobre... as coisas são muito interligadas. Então, assim, quando fala Síria, Irã, Iraque, questão israelo-árabe e tal, eu acho que isso é muito mais um guia de por onde que você passa, mas isso não quer dizer que passou da fronteira você para de estudar. Acho que tem que olhar assim. O acordo comercial com a União Europeia vai cair na prova de economia e de política internacional. Dadas as mudanças, política internacional. Tem, aliás, um item de política internacional, eu nem comentei porque é uma mudança pequena, mas que eles colocaram lá também. Né? Temas, negociações comerciais, enfim. Eles deixou de ser apenas negociações multilaterais e eles colocaram um aspecto lá que é negociações comerciais. Mais uma vez, a professora Michele se livrou dessa e veio para mim. Existe preocupação a respeito da continuidade anual do concurso, professor Tanguy? Não existe preocupação. Essa é uma tradição, tá, do CACD. Todo ano tem alguém dizendo, algum mensageiro da agonia, do caos, dizendo que não vai ter, acho que vai cortar. E todo ano tem, a gente está aqui todo ano. Então, assim, a preocupação desse ano é a mesma dos outros anos todos e sempre tem. Então, esquece isso, foca no concurso, porque vai ter sim. Michele, a próxima é sua. Haverá ênfase nas continhas matemáticas do intensivo? Haverá porque por mais que o edital está muito parecido com o edital do CESP, é outra banca, tem uma grande chance de termos outros professores elaborando a prova, e as provas do IAD são provas que têm um pouquinho mais de matemática, então nada grave, a gente pode sim inserir isso sem tantos problemas. Michele, rapidinho, o pessoal está pedindo aqui no chat que eu acho que você está compartilhando a tela ainda do comparativo. É só eu tirar, né? Assim? Pronto? Obrigada. Pessoa empolgada, né? Não tira nunca mais. Tenho 31 anos e comecei meu estudo agora, não planejo fazer prova esse ano, vale a pena estudar para a carreira de diplomacia na cidade? Claro que vale a pena. Ano passado, o segundo lugar tinha 44 anos, então pode ter. O curso de Economia Internacional e História Econômica serão remodelados? O de História Econômica atual não, que está idêntico, o de Economia Internacional bastante remodelado. Ponto interessante a pegada tecnológica, ponto 5 de economia, ponto 19 de PI, tem algumas conversas ainda entre os dois editais, os cursos extensivos serão atualizados, já respondi. Dá para dizer que os itens sobre a economia brasileira nos anos 90 e Plano Real podem acabar abarcando questões do FHC e Lula? Poder pode, mas a gente tem que fazer algum tipo de escolha pragmática. Se for feito um corte temporal a partir do Plano Real e não tem mais nenhuma pista de nada depois do Plano Real, se você quiser estudar, você pode, mas não está mais no edital. Teoricamente, a gente já não precisa mais se preocupar com isso, certo? Possível dizer que a única adição nos estudos de economia deve ser o dinheiro plástico digital? De forma grosseira, essa é a única adição, o resto é só corte. Tópicos de economia do Brasil que foram tirados como plano Lula, Dilma, isso fica bem claro, a ideologia do governo atual. Eu não consigo forçar essa inferência. Vocês sabem que eu sou ruim de forçar inferência ideológica, né? Para mim, simplesmente a pessoa estava fazendo edital, viu que a economia era imensa e falou, vamos cortar aqui. Eu não consigo viajar assim, não, é porque o governo não gosta, eu não consigo enxergar isso, eu deixo essa inferência para vocês. O edital esquematizado já foi respondido pela Marina. Quando os novos temas serão inseridos, o histórico da prova aponta para uma chance de aparecerem na terceira fase. Eu não tenho tópico novo, então essa não é para mim. Eu só tenho retirada. Do Henrique Vale. Então, Henrique, não dá para saber. Assim, isso aí, se eu te falar, vai ser chute completo. Simplesmente não dá para saber. Não acho que, porque é um tema novo, vai aparecer na terceira fase. Acho que a chance dos temas aparecerem na terceira fase é tão grande quanto outro qualquer, né? Seja um tema novo ou um tema mais recente.
Professora, eu não posso me estender muito mais, até porque senão o vídeo vai ficar enorme. Vamos responder mais umas 5 ou 6 perguntas e o resto eu fico à disposição para responder depois, pode ser? Pode ser sim. Se Então, quiser vamos lá. tocar, algumas tuas. Vamos lá. O Clipe fará uma retrospectiva do que aconteceu até desde o último TPS. Acho que a gente pode pensar nisso sim. Depois eu converso com o pessoal do Clipe para a gente ver se organiza isso. Existe preocupação a respeito da continuidade anual do concurso? Já respondi essa. Não. Já tem previsão do início das aulas de política internacional? Sim, sábado. Próximo sábado, dia 13. É isso, Marina? Dia 13, dia 10 da manhã, aula ao vivo. Vamos começar a botar a mão nesses temas aí. A primeira aula já é sobre política externa. Tá? Então, como é que a gente interpreta a política externa brasileira atual? Fala um pouco mais sobre essa mudança na questão palestina, agora Israel-Palestina, por favor. Então, Gabriela, já falei agora há pouquinho. Acho que é muito mais uma ideia de mostrar que a questão israelense ela vai ser mais levada em consideração. Mais uma para mim, a prova de política de 2016, se não me engano, que eram 3 questões sobre a política externa chinesa. Esse ano poderia haver uma aproximação com a política externa americana na prova. Bruno, já vem caindo, né? Política externa dos Estados Unidos. Vem caindo política externa da China e dos Estados Unidos. Eu continuaria estudando os dois. Assim, não daria mole de estudar somente um ou somente outro, porque isso é uma aposta, não dá para saber. Vocês chegaram a ver mudanças nas outras matérias? Sinceramente, não. A de política internacional já me deu bastante trabalho, então não vou nem comentar essa. Geralmente, quando divulgam as bancas, olha, essa é uma grande sacanagem que a banca faz, assim, que a prova faz. Ela não me divulga depois. Então, assim, é só para você saber quem foi que te ferrou, assim, quem foi que fez aquela questão que você odiou. No ano passado, dada a pressão, eles divulgaram antes. Agora, nenhuma garantia de que eles vão fazer esse ano de novo, então não dá para saber. Enfim, a questão de Israel-Palestina, mais uma vez, já comentei. Guias de estudos anteriores e provas anteriores continua válido? Continua, estuda, dá uma olhada por lá. Provável que o IADES, ou IADES, enfim, mantenha a linha da prova do SESC, onde viu pela própria manutenção do esquema, né, da prova, né, de certo e errado. Não há uma tradição do IADES, o IADES não costuma fazer isso. E acho que a tendência é que, sim, se mantém e continua sendo válido, sim. Vou responder só mais 2 aqui, que são as provas, e depois é com você, Michele, e a gente encerra. Tá bom. Fiz um curso contigo no Clio há algum tempo e tenho mantido atualizado pelas notas da MRE e do Clipe de notícias, mas não fiz nenhum curso novo. Com seu curso do Clipe, seria possível cobrir todos os tópicos novos? No extensivo, sim. No que eu vou fazer depois, sim. Esse intensivo, o objetivo, naturalmente, em 8 semanas, não é abordar todos os pontos do edital, nem seria possível. É impossível fazer isso. Precisaria de muitas semanas para fazê-lo e vou fazer depois. Mas o objetivo agora é tentar pegar os pontos que eu considero, inclusive ouvir você nesse ponto vai ser bastante importante, e selecionar os pontos que eu acho mais quentes, aqueles pontos mais importantes, aqueles mais centrais para avaliar, para abordar. Então, é trazer uma abordagem bem contemporânea, bem recente, bem atual, mas naturalmente não é abordar todos os pontos. Professor Tanguy, você vai dar um curso extensivo pelo Clipe para o ano que vem? Sim, pode esperar. Michele, contigo. Tá bom, vamos já encerrando, gente, que temos os horários bem apertados. O Economia Internacional sim vai reduzir. A gente deve publicar até amanhã para vocês como fica a nova grade, tá? Vai reduzir umas 5 aulas. Vai ser bem bom conseguir fechar. Os novos assuntos, o blockchain, criptomoedas, a gente conversa já na próxima aula de internacional. Eu já falo um pouquinho mais sobre isso com vocês, tá? O que mais vai rolar? Boa tarde, obrigada pelas informações. Em que dia que começa a intensificação da economia? Eu vou só confirmar com o Clipe as datas, mas creio que sexta-feira agora, antes até do Tanguy, tá bom? Fiquem atentos lá nas informações. Pessoal, a minha parte, então, encerra aqui. A gente fica à disposição de vocês para tirar dúvidas também pelo Clipe, pelo chat, pelos nossos canais aí que vocês conhecem de comunicação. E estamos à disposição de vocês, e como disse o professor o tempo todo, sem desespero, para nós aqui é só boas notícias, ficou mais viável, vocês têm condição de vencer, ficou favorável a questão do chute, enfim, tem muita coisa positiva para você colocar o motor aí e disparar até o dia da prova, tá? Então, ânimo, ao contrário, se anime e faça com vontade, tá bom? Estamos à disposição de vocês, gente, um abraço. Beleza. Tchau, gente. Desculpa não responder todas, tem mais 40 perguntas aqui, é muita coisa, mas depois, mais uma vez, fico à disposição também para responder por rede social, enfim, estamos aí. Pessoal, só um minutinho, dar mais 2 avisos aqui rapidinhos. Primeiro é que a gente já está fazendo aquele comparativo do estilo da Michele, então até o final do dia a gente vai divulgar para todo mundo, de todas as disciplinas. E segundo é lembrar todo mundo que as matrículas do intensivão já estão abertas. A gente vai ter de política internacional, economia, história do Brasil, geral, português, e os cursos extensivos que já são focados na segunda fase de francês, e em breve a gente vai começar o de espanhol com a Alejandra também, tá bom? E daqui a pouco o vídeo vai estar disponível no YouTube. Beleza.
Joia, Tchau, gente. Até mais, então. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.